pressupostos e subentendidos é o nosso próximo assunto. É um assunto fácil, um assunto super tranquilo, tá? Depois a gente só vai ver os níveis de linguagem. Pressuposto e subentendido trata, né, eles dizem respeito a um assunto que a gente chama de semântica, tá? A semântica, eu gosto de dividir a gramática normativa, o estudo da língua, melhor dizendo, né, em alguns eixos. Existem outros, tá? Mas os grandes eixos, eu não me lembro se eu já fiz isso aqui para vocês, tá? São esses aqui que eu vou mostrar para vocês agora. A gente tem a fonética e a fonologia. A gente tem a ortografia. Muitas vezes as pessoas confundem, né? Esquecer um acento não é um problema de ortografia, é um problema de fonética e fonologia, tá? Eu tenho ortografia, eu tenho... Deixa eu lembrar... As classes gramaticais, por assim dizer. Peraí. Que a gente chama formalmente de morfologia. E aqui entra tudo que é classificação de classe gramatical e seus desdobramentos. Processo de derivação, composição, processo de formação de palavras, tá? Aí eu tenho a morfologia, né? Tenho a sintaxe e tenho a semântica. Existem outras? Existem, gente. Basicamente, isso aqui é o núcleo duro do estudo da língua, de qualquer língua, tá? Então, fonética e fonologia, a ortografia, ela fica meio que... quase fica aqui dentro das classes gramaticais também, tá? A morfologia, a sintaxe e a semântica, tá? Eu até tiraria a ortografia e deixaria só a morfologia, porque essas duas aqui estão muito vinculadas, tá? Gente... Na verdade, gente, essas classes de palavras, todas elas, essas áreas de conhecimento da língua, né, de estudo da língua, todas elas são interdependentes. Elas precisam, elas não existem umas sem as outras. A gente faz uma separação, que é uma separação virtual, inventada, um engavetamento de conteúdos para tentar sistematizá-los e explicá-los para vocês, tá? Mas, em verdade, a língua é viva, ela tem os conhecimentos todos misturados e funcionando ao mesmo tempo, tá? Para que a gente consiga dar sentido ao que a gente lê, ao que a gente escreve e ao que a gente fala também, né? As nossas trocas verbais aí, tá? O que acontece? A semântica é a parte do estudo da língua responsável pelo sentido. Opa, minha flecha ficou... Tentei fazer uma flechinha bonitinha e ficou mais feia ainda, tá? É o estudo do sentido, a interpretação, tá? A minha capacidade de interpretar. Não à toa está aqui na aula de leitura e interpretação de texto, tá? Então, a semântica é o que vai dar sentido ao texto, tá? Para que a gente entenda um pouco isso, a gente vai ter que entender os pressupostos e os subentendidos. E para isso eu preciso explicar para vocês o que é inferência, tá? Eu quero dizer para vocês que se um profissional, um linguista profissional, né, assistir a minha aula, ele vai me dar na cara. Porque eu estou misturando conceitos de linguística, da semântica, da pragmática, né? São coisas distintas. Isso para a faculdade. Para vocês aqui, eu não vou usar os termos essencialmente técnicos, catedráticos e acadêmicos, tá? Eu quero que vocês entendam, tá? Inferir é um sinônimo para supor, para subentender, ok, tá? Para compreender. Inferir nada mais é do que eu deduzir logicamente a partir de uma informação, enfim, uma outra informação que está subentendida, beleza, tá? Essas inferências, elas vão se dar, digamos assim, por mecanismos distintos. Quando essas inferências se derem por palavras, por pistas textuais visíveis, né, eu vou ter um pressuposto.
E quando essas inferências, elas forem perceptíveis por questões contextuais, aquele tipo de coisa assim que ninguém fala, mas que todo mundo entendeu, aí eu não tenho mais o pressuposto, eu vou ter um subentendido. Já vou dar exemplos para vocês, tá? Pressupostos e subentendidos são informações implícitas em um texto, tanto um quanto o outro, tá? Passíveis de inferência mediante uma espécie de autorização da mensagem textual. Olha que loucura, né? Isso porque todo texto possui mensagens explícitas, aquilo que está escancarado, e mensagens implícitas, que depreendem, que necessitam de uma leitura mais atenta e da interpretação, portanto, do leitor ou do receptor ali no contexto de fala, tá? De modo que as últimas, as implícitas, poderão ser inferidas por marcas e recursos linguísticos presentes no texto, adjetivos, advérbios, verbos com noção de continuidade, mudança ou encerramento, e orações subordinadas adjetivas, ou também, como eu falei para vocês, pelo contexto fático em que se dá a construção do discurso. Então, tanto eu vou ter, né, inferências decorrentes de mecanismos linguísticos, de palavras mesmo, ou de características de palavras, quanto inferências a partir de questões contextuais. Quando eu tiver o primeiro caso, eu tenho pressuposto. Quando eu tiver o segundo, eu tenho subentendido, tá? E aí a gente vai esmiuçar cada um deles. Observem. Quando as mensagens implícitas forem demarcadas por elementos intratextuais, diz-se que se trata de pressupostos. Quando, porém, necessitarem da capacidade de compreensão do receptor, o leitor ou ouvinte, né? Isto é, perpassarem seu conhecimento empírico para fazerem sentido, extrapolando os limites do texto, aí estaremos diante de um subentendido. Olhem só. Pressuposto. Mensagem adicional dada pelo emissor ou autor por força de uma palavra ou expressão, trata-se de uma inferência surgida de uma marca linguística que, por possuir sentido implícito na sua essência, tá, veicula essa informação adicional implícita ao receptor leitor proficiente. Já o subentendido, como eu falei para vocês, não vai veicular mensagens adicionais, e sim mensagens escondidas, tá? Necessárias de dedução por parte do receptor. Contextos de comunicação podem ser utilizados para que o emissor, o autor, né, veicule algo que aparentemente não está dizendo, cabendo ao receptor leitor a responsabilidade de inferir o conteúdo da mensagem, tá? Cuidado, quem emite a mensagem pode até negar a mensagem subentendida, inclusive para fins maliciosos, até porque as marcas não são linguístico-textuais, tá? E sim contextuais, portanto, essencialmente interpretativas, tá? É o coração de uma interpretação. Na prova, a gente não vai ver tanto isso, pode ser que não, mas eventualmente uma ironia, um sarcasmo, um duplo sentido malicioso, né? Isso tudo são mecanismos de enunciados subentendidos, tá? E a capacidade de inferir o conteúdo subentendido numa mensagem tem muito a ver com o nosso conhecimento empírico, tá? Eu já vou até falar disso aqui mais pra frente. Ah, não falei, não trouxe aqui. Por exemplo, tá? Quando eu digo a vocês, Daniele voltou para o Rio de Janeiro. Significa, voltou a morar no Rio de Janeiro, melhor ainda. Daniele voltou a morar no Rio de Janeiro. Se eu falo isso para vocês, é muito razoável vocês inferirem a partir do pressuposto que se encontra na minha sentença, que eu já morei no Rio de Janeiro. Olhem só, vou escrever aqui para ficar mais fácil. Gente, falando pra vocês uma coisa, até o meu noivo é do Rio, né? E por isso que me vem sempre o Rio na cabeça. E a gente esteve lá recentemente para visitar os pais dele, né? Que já tem mais idade e não são idosos, né? Mas já são da terceira idade, né? Enfim, existe uma distinção, né? Não são velhinhos, mas são já da terceira idade. Então a gente foi lá dar uma assistência, enfim.
A irmã dele ganhou neném, eles estavam sozinhos lá. A irmã dele não, a cunhada. E aí nós visitamos os pais dele. Fomos de carro, para não... Eu fiquei meio assim de pegar avião, né? Enfim. Chegamos ao Rio de Janeiro, descobrimos que lá não existe mais Covid. Tu sabia, Maíra, que não existe Covid no Rio? Gente, assim, ó, o que passa na televisão é verdade. Eu sou hipocondríaca. Olha aqui, de vez em quando eu venho aqui, vocês veem que eu venho aqui, adivinha o que eu tô fazendo? A Maíra não tá acostumada comigo. Gente, é meu álcool. É meu vaporizador de álcool, tá? Eu ando com isso aqui por tudo, eu não tenho vergonha de dizer. Eu sou hipocondríaca e eu tenho asma, então eu morro de medo de morrer jovem. Não quero morrer jovem, né? Quero deixar meus rebentos ainda aqui nesse mundo para incomodar, né? Aqueles que eu não puder incomodar, meus rebentos vão incomodar. Então, fui pro Rio de Janeiro, linda, bela e formosa. Gente, cheguei lá, a gente vai chegando, o comportamento já vai mudando, porque o Rio, o pessoal tá de boas. O povo não usa máscara, álcool em gel não é todo lugar que tem. Chocante, tá? Chocante. Fomos preocupados, né, com os pais, eu e ele fomos preocupados com os pais dele, né? Chegamos lá, eles estavam super tranquilos, tá? Ai, porque assim mesmo a gente tem que se cuidar, mas ninguém pode parar a vida. Estão certos, né? Só que assim, gente do céu, fui comprar, tem uma marca, ai Maíra, tu vai saber, uma marca de picolé famosinha aqui, de atacado, já comprasse? Já. O pessoal que é daqui vai saber qual que eu tô falando. Não, pode falar? Já. E agora? Não podemos falar, senão eu ia dizer, tá? Não tá patrocinando. Patrocina aí. Se alguém estiver assistindo, tiver o contato lá, manda patrocinar que a gente diz quem é, tá? E aí, gente, agora eles estão vendendo lá no Rio. A gente foi numa lojinha pequenininha, tinha 2 atendentes, os 2 sem máscara, não tinham um álcool dentro da loja. Eu já fiquei na rua assim, né, em pânico, né, nervosa, com a minha máscara 3D, ultra protetora, tie-dye, porque eu gosto de andar na moda. Entraram 3 clientes, eu não entrei, óbvio, né, fiquei do lado porque só os atendentes já me deixaram nos nervos, né. Entraram mais 3 clientes, 2 mulheres e um homem, todos sem máscara, todos entrando, pegando, e meu noivo e meu sogro lá, eu assim, gente, agora que meu sogro vai pegar isso aí, vou perder meu sogro, então, né, assim, entrei em pânico, gente, é uma loucura, então só pra rir, assim, um pouquinho com vocês, porque carioca não tem medo da morte, isso eu... Bom, nem sei se é para temer tanto assim, sei lá, a gente não conhece nada a fundo dessa doença, né? Mas assim, gente, eu tô me cuidando até dizer, chega, pelo sim, pelo não, eu me cuido horrores. Não deixo meus pais saírem de casa, que meu pai fuma. Minha mãe já tem mais idade. Então assim, gente, fico pensando, não, eu que vou ao mercado, eu que vou à farmácia, eu vou a tudo, mas super protegida, né? Enfim, só quero dizer também uma coisa, que se eu pegar Covid, a coisa ficou feia. Se eu pegar Covid, todo mundo vai pegar. Porque olha que eu me cuido. Então, voltando aqui. Ó, voltando. Se voltamos é porque já estivemos aqui, não é? O verbo em si, voltar, já tem essa conotação. E ainda mais no passado, voltou, né? No pretérito perfeito ali. O que significa isso, gente? Se eu voltei, é porque eu já estive lá. Então, isso aqui nada mais é do que um pressuposto. Tá pressuposto nesse enunciado que eu já morei no Rio de Janeiro. Mentira, né? Mas tá pressuposto, tá? Por que eu tenho isso? Por causa de uma palavra, por causa de uma expressão, algo que está no meu texto, tá? Diferente, por exemplo, agora só vai entender quem assiste Friends. Tu assiste, Maíra? Tem um personagem, o Joey, que, professora, por que tu tá falando tanto de Friends? Porque eu achei interessante para essa aula, mas eu não sou tão viciada assim, não, é brincadeira, tá? Tem um personagem, o Joey, que ele é tarado, super tarado. Ele é super mulherengo, assim. E aí, ele tem a cantada básica dele. Quando ele chega para uma mulher e fala, vem sempre aqui, ele fala com uma cara de sedução que eu não consigo reproduzir, tá? Deem um Google aí que vai aparecer na hora o Joey Tribbiani e um vem sempre aqui, tá? Na verdade, quando o Joey Tribbiani fala vem sempre aqui, ele não está querendo perguntar se a pessoa vai sempre ali, né? Até essa cantada depois ficou, né, o pessoal até usou de propaganda e tudo, tá?
Ele tá aí dando uma cantada, ele quer puxar um assunto e tá dizendo assim, tô interessado em ti, vamos dar uma conversada, né? Isso aqui, gente, não tá dito nem nas linhas, nem nas entrelinhas. Eu não tenho uma palavra que sugestione essa interpretação, mas o contexto, o olhar dele, a risada de canto de boca, a linguagem corporal, vão fazer com que o leitor entenda, o leitor não, no caso o receptor ali, né, porque vai ser uma enunciação, vai ser um contexto de fala, né, vai fazer com que o receptor compreenda que seja uma cantada, tá? Da mesma forma, eu trouxe o exemplo para vocês lá na apostila. A gente tem o exemplo do sal. Pode me passar o sal? Quando a gente pergunta, a gente está sentados todos, nós estamos todos sentados a uma mesa, jantando lá. Aí eu vou e pergunto, pode me passar o sal? Na verdade, isso aqui até os pragmáticos aí vão me dizer que vão querer me matar. Isso aí é um ato indireto de fala. Mas eu vou dar uma extrapolada aqui e vou mostrar dessa forma para vocês, tá? Quando eu pergunto se a pessoa pode me passar o sal, a resposta pura e simples, seca, ela deveria me dizer posso ou não posso. Né? Porque eu perguntei se ela pode me passar o sal. Eu não pedi, me passa o sal, por favor. Não, eu falei, pode me passar o sal? Só que a pessoa entende, óbvio, que eu não quero que ela saber se ela pode ou não pode me passar o sal, porque não vai me adiantar nada se ela disser que pode. Eu quero que ela me passe o sal. Ou seja, isso é um subentendido do discurso, tá? Ele está dito ali, não está necessariamente nas entrelinhas, não está nem nas linhas, é algo contextual, tá? É algo que, esse exemplo aí do sal, ele é um pouco mais forte, mais claro, tanto que até ele já extrapola um pouco, mas eu trouxe justamente para enfatizar essa distinção, tá? O exemplo do Joey também é bem legal. E é por isso que a gente fala que, vez ou outra, a pessoa usa de subentendidos para se esquivar da responsabilidade daquilo que disse. Uma propina, por exemplo, né? Teria alguma forma de a gente resolver isso? Num contexto ali de suborno, né? Gente, falar isso numa situação é muito perigoso, vocês pensem nisso, tá? Param numa blitz. Aí estão lá, IPVA vencido, carteira de motorista apreendida, porque já tem 300 multas, nem eram mais para estar rodando, tá? O caos. Chega o policial lá, para vocês, infelizmente a gente vai ter que rebocar o veículo, né? Vamos ter que multá-lo e parará. Tá. Aí vocês vão chegar pro policial e vão dizer, mas tem alguma forma que a gente possa resolver isso? A forma como vocês falarem com o policial pode sugerir que vocês estão oferecendo uma propina. Estão oferecendo ali alguma grana, algum outro favor, né, ilícito, para se livrar daquela situação. Então, por que isso? Em decorrência de quê? De um subentendido. Um subentendido que se dá, né, cuja compreensão se dá por questões contextuais, extratextuais. Tá bom, gente? Então, é bem importante isso aqui, porque o que acontece? A gente verifica muito problemas nesse tipo de interpretação da mensagem subentendida nos autistas. Os autistas, eles não têm tanta capacidade, alguns têm mais, outros têm menos, depende muito do espectro deles, né, do acometimento ali. Mas muitos autistas, a maioria deles, tem dificuldade em raciocinar de maneira abstrata. Então, essas abstrações que envolvem uma interpretação do contexto extratextual, tudo que é menos literal e mais interpretativo pode gerar alguma dificuldade para os autistas. Em regra, né, vamos supor ali, se a gente pedir para o autista, pode me passar o sal, um ou outro que tem um espectro mais acentuado pode dizer posso ou não posso. Ele vai dizer assim, que bom, obrigado, então passa para mim, por favor, né? Vai ter que pedir essencialmente aquilo que você quer, tá? Isso, gente, então, era o que a gente tinha para ver sobre pressupostos e subentendidos, tá? Não é difícil, não é um assunto difícil, mas como tá lá no edital, né, a gente tem que trabalhar aqui, tem que explorar um pouquinho, tá? Então, vendo como o assunto de hoje é super leve, super gostoso, na outra aula, a gente vai ver a parte também tem a ver com interpretação de textos, tanto é que eu sempre falo que a banca é chatinha ali na exigência da interpretação, mas tem a ver com
mais com o gênero textual, com tipologias textuais, né? A gente vai ver ali o discurso argumentativo, né? A gente vai ver bastante ali do narrativo, para a gente entender aí essas distinções, porque a banca de vocês cobra, tá? Níveis de linguagem, vamos lá. Em se tratando de comunicação por palavras, sejam escritas ou faladas, né, os interlocutores poderão optar por níveis de linguagem específicos ao fim que desejam, conforme a situação comunicativa em que se encontram, tá? Com o nível adequado de linguagem, emissor e receptor obterão sucesso na comunicação. Conheça agora, né? Conheçam os principais níveis de linguagem. O que é isso, gente? Nada mais é que um pacto velado que os falantes, né, de uma mesma língua, têm já pré-estabelecido de padrões de adequação, tá? O que significa dizer? Eu não posso, pelo menos não em teoria, chegar aqui e falar um monte de palavrão, me portar inadequadamente. Eu sou uma professora de português, né? Eu sou advogada. Eu não vou ter um linguajar que não seja condizente com a minha colocação profissional, ainda mais porque eu estou num contexto em que a minha colocação profissional diz quem eu sou, né, e dá respaldo aqui para tudo que eu estou dizendo para vocês, né? Poxa, não, a Dani não, mas a Dani é professora, ela explicou assim, ela é professora. Ah, mas ela falou direito penal, não, mas é porque ela também é advogada. Eu não atuo na área criminal não, tá, gente? É só uma brincadeira, assim, um exemplo que eu dou. Enfim. E assim a gente vai se adequando. É muito diferente eu estar aqui conversando com vocês de quando a gente fecha as câmeras e conversa ali eu e a Maíra. A gente já conversou diferente, a gente deu uma paradinha ali e já conversou diferente, tá? Já muito mais à vontade, sem tanto cuidado com as palavras que eu escolho, com a minha concordância. Ou vocês acham que eu durmo e acordo cuidando com a concordância que eu utilizo? Não, né, gente? Ninguém, por mais que tudo bem, a gente se expresse, já seja mais acostumado, né, a utilizar a norma padrão aí, mesmo assim não é sempre, né? Ah, professora, eu tenho medo de conversar com professora de português no WhatsApp. Escrito é um pouco mais complicado, né? Mas não significa de forma alguma que alguém vá me interpelar lá no WhatsApp. Eu vou sair corrigindo, né? Então, até porque eu estaria trabalhando e não trabalho de graça para ninguém, né? Então, gente, por essas e outras, né, que a gente pode escolher a variedade que a gente vai utilizar, a variedade da nossa língua, isso tem a ver com sociolinguística, tá? Para nos comunicar. Qual variedade nós vamos utilizar para conversar numa roda de amigos lá num boteco, depois da aula? Qual variedade a gente vai usar para conversar com o nosso professor para pedir nota no final do semestre? Qual variedade a gente vai utilizar para conversar com o nosso chefe, para dar uma aula? São situações diferentes de fala, de uso da língua, porque são níveis de linguagem distintos, tá? Então, a linguagem culta é a variante utilizada em contextos formais de comunicação. É o que eu uso aqui com vocês, tá? Aspectos gramaticais e sintáticos são preservados em conformidade com as regras, as normas da norma padrão escrita, né? Que é a nossa gramática normativa, aquela, né, dolorida que muita gente não gosta. Então, aqui o exemplo. A mídia está cheia de imagens de mulheres e homens perfeitos, o que gera ansiedade e autoexpectativas altas e fora da realidade do resto de nós. 1/3 dos homens e 70% das mulheres se acham muito gordos ou muito grandes. Distúrbios relacionados à imagem corporal são comuns, incluindo anorexia, bulimia e dismorfia corporal, um distúrbio em que a pessoa tem uma visão distorcida do próprio corpo ou de parte do corpo, tá? Então, uma linguagem polida, né, com as regras gramaticais preservadas, é o que a gente chama de linguagem culta ou norma culta, tá? É o mesmo nome para o nível de linguagem. Depois, a gente tem a linguagem coloquial e informal, que foi aquela que eu e a Maíra utilizamos aqui quando a gente fechou as câmeras, tá? Quando a gente conversou. Por exemplo, é a mesma linguagem que vocês vão utilizar com os amigos de vocês. Professora, mas tu não tá entendendo o jeito que eu falo com os meus amigos. A linguagem lá é chula mesmo. Aí é outra coisa. Tá? Mas o razoável, dentro de regras razoáveis de convivência em sociedade, é o uso de uma linguagem informal com os amigos. Pô, cara, e aí, tá tudo bem? Saudade de tu? Pô, essa pandemia aí, né? Ninguém merece essa porcaria. E assim, eventualmente, um palavrão ou outro, tá? Mas é uma linguagem à vontade, de acordo com a situação comunicacional em que vocês se encontrarem, tá?
Então, uma linguagem mais espontânea e informal, comumente utilizada nas rodas de amigos e familiares. Não se pode dizer que ela se opõe à linguagem culta. Não seria verdadeiro eu dizer isso. Porque também na coloquial se observam as regras gerais da norma padrão. Tá? Eu também vou cuidar um pouco ali, não é porque eu estou super à vontade que eu vou errar tudo, que eu vou errar é uma palavra pesada, mas que eu vou utilizar uma variedade desleixada. Não, eu só estou mais à vontade, tá? Contudo, existe certa flexibilização à medida que os usuários se encontram mais à vontade na situação comunicacional. Muito comum essa variedade, né, da linguagem coloquial, esse nível de linguagem, em diálogos, né, ou seja, no discurso direto, a gente vai falar alguma coisa sobre isso na próxima aula, e hoje também no WhatsApp, né, WhatsApp, comentário nas redes sociais, ali é algo mais, menos monitorado, né, menos polido, menos engessado. Tá? Mas à vontade, seria a melhor palavra. Depois, a linguagem técnica, gente. O que seria a linguagem técnica? Essa linguagem, ela tem uma característica muito específica. Quem que usa muito a linguagem técnica? Alguns profissionais em sua área de atuação. Eu trouxe aqui uma das minhas áreas de atuação, né, que é a linguística. Mas, por exemplo, os economistas, tem gente que gosta até de ponderar nesse sentido, que eles têm um linguajar próprio, uma linguagem própria, uma língua própria, tá? Porque pouco se entende se o economista utilizar ali as palavras, digamos assim, da sua área de atuação, dois economistas estiverem conversando sobre uma questão específica da sua área de atuação. Quem não for economista não vai ter muito conhecimento daquilo ali, porque é difícil. É igual, por exemplo, os advogados falarem, embargo de declaração, sei lá, entra com uma contestação, apela, né? A pessoa, fórum, comarca, meu Deus, e aí? Né? Então, quem não é da área vai ficar perdido. Por quê? Porque a linguagem é técnica, ela é restrita àquela área de atuação. É muito natural que quem não seja daquela área fique perdido, tá? Então, olhem ali, específicas de determinadas áreas de atuação do exercício profissional. Veja o exemplo de um artigo científico relacionado à linguística. Observe o uso de termos técnicos, tá? A língua é um instrumento de integração social e reflete, em boa medida, a organização da sociedade, revelando instâncias comunicativas, seja na sua modalidade oral ou escrita. O domínio da escrita abrange capacidades que são adquiridas no processo de alfabetização e outras que são constitutivas do processo de letramento. O indivíduo deve não apenas aprender a ler e a escrever, mas também a apropriar-se da escrita, usar socialmente a leitura e a escrita para responder às demandas sociais. Então, reparem que foram introduzidos conceitos ali, né? Instâncias comunicativas, modalidade oral e escrita, enfim, a alfabetização, letramento, né? Isso tudo, gente, são termos bem técnicos da área da linguística, né? Especificamente, esse trabalho era um trabalho da área de pedagogia, se eu não me engano, que falava de alfabetização e letramento. Mas isso aqui está perpassando a linguística, tá? Por isso que eu trouxe para vocês, que era também da minha área, né? Mas eu poderia ter trazido algo bem mais técnico. Por exemplo, uma vez eu corrigi um manual de... Gente, eu até hoje não entendi o que era aquilo. Eu corrigi o manual, mas não me perguntem nada daquilo. De um negócio, envolvia vetores. Eu não me lembro, era alguma coisa para a área médica, assim, mas era produto de um negócio de engenharia. E aí falava de vetores e ângulo e campo de não sei o quê. Eu assim, gente do céu, é muito técnico. Se a pessoa não é da área, a pessoa não entende. Eu trabalhei muitos anos também na Universidade Federal em um projeto que chamava Caderno Brasileiro, que depois se tornou Caderno Catarinense de Ensino de Física. Tá? É um projeto da Universidade Federal, nem sei se existe mais ainda. E era só termo técnico, tá? Claro, a gente vai se acostumando a trabalhar com aquilo ali, mas até acostumar, até a gente ter uma noção... Outra vez eu peguei uma revisão de um trabalho acho que era uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado, já não me lembro. Eu sei que era da área de biologia, nunca me arrependi tanto de pegar um trabalho na vida, porque a gente trabalhava mais, né, com revisão. E a revisão de textos, ela tem que ter um preço. E o preço tem que ser proporcional ao texto que a pessoa nos entrega, né?
eu não só orcei pelo número de páginas, não dei nenhuma lidinha na qualidade do texto. Quando eu peguei o negócio, gente do céu, eu nem sei como é que chama aquilo, mas era coisa de inseto, e daí tinha que cuidar o que era família, o que era, como é que chama? Os grupos lá, família, reino e não sei o quê. Assim, gente, não podia trocar por sinônimo os meus referentes, meus referenciadores, não podia, né? Então, assim, e o texto mal escrito pra caramba, né? Então, é complicado, né? Então, assim, quando o termo é muito, a linguagem é técnica, né? O nível de linguagem é um nível técnico, é muito complicado de fazer revisão e muito complicado para quem não é da área compreender, tá? Nem tudo que é escrito acessível a todos, né? E a linguagem literária, tá? A linguagem literária, ela é muito mais hermética e sinestésica do que as outras, né? Do que os outros níveis de linguagem. A linguagem literária ela é utilizada por autores, escritores, poetas, músicos, artistas, todos eles, né? A função é essencialmente expressiva e artística. Eu peguei aqui alguns versos daquela música do Alceu Valença, né? Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Gente, a minha voz deve ter ficado linda aí. A Maíra, se ela tá ouvindo, ela tá ouvindo. Maíra, como é que ficou o som, Maíra? A minha entonação. A Cláudia Leite, sem chance, né? Gente, assim, se eu começar a bater o cabelo, eu acabo com a Joelma em 2 minutos. Vocês não estão entendendo, tá? Michael Jackson tá tremendo na tumba com meus falsetes aqui, né? Então, gente, assim, ó... A linguagem, quando vocês perceberem, quando que eu vou saber que é uma linguagem literária? Quando ela for sinestésica, quando ela apelar para os sentidos, tá? Isso significa dizer que quando eu leio isso aqui, ó, na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vens chegando para brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento e o sol quarando nossas roupas no varal. Observem, essa música eu acho lindíssima. Observem que existe toda uma contextualização para a gente sentir aquele contexto. Pensem na música, né? Não vou cantar de novo para vocês não desligarem aí o áudio, né? Mas assim, ó, a gente tem a sensação de uma pessoa chegando de peito aberto, sem camisa, no cavalo, cabelo ao vento, aquele cheiro de roupa limpa no varal, né? A bruma leve das paixões que vem de dentro, então aquele friozinho na barriga junto com aquela sensação, aquele vento, professora, eu tô apaixonada, professora, para de me torturar. É isso é sinestesia, é a gente sentir alguma coisa a partir daquilo que a gente lê, no caso aqui, o que a gente escuta, esses versos, ou de uma pintura, também tem algum tipo de um nível de linguagem literária numa pintura. Não é linguagem verbal, mas também tem uma expressão ali, né? Então, isso, gente, é um outro nível de linguagem. Quando que eu vou utilizar cada um deles? Conforme a minha necessidade, tá? Quero lá conversar com os meus amigos. Vou super informal. Vim da aula, vou super formal. Daí tem outras também variedades, tem regionalismos, né? Então, os dialetos caipiras, que a gente chama, o carioquês, né? Isso aí, professora, isso é sotaque. Não, a gente chama de dialetos, né? São também variedades, né, que a gente pode chamar. Mas a gente não chega a classificar como níveis de linguagem. Tem as gírias, né? De novo, aqui dentro cabe um mundo de coisas. Eu trouxe os 4 principais níveis de linguagem para mostrar para vocês. A culta, a coloquial ou informal, a técnica e a literária, tá? Mas aí a gente tem também a linguagem chula, né? Que é aquela linguagem grosseira, digamos assim, sem nenhum refinamento, né? Tem a linguagem, podemos dizer, de gírias, né? Por exemplo, assim, algumas letras de funk, né? Que trabalham com muitas gírias. Esses dias até, foi ontem, eu acho, eu tava vendo um comentário da Anitta. Alguém fez algum comentário dizendo que ela tinha conquistado todas as coisas com o bumbum, né? Que, tipo, tinha feito a fama dela em cima do corpo, por assim dizer, né? Ela respondeu de um jeito, a resposta dela foi sensacional. Pessoalmente, eu nem tenho esse fanatismo assim, pela Anitta, não acho nada dela, assim, sei lá. Ela, sem dúvidas, é um fenômeno, né? Mas, pessoalmente, não tenho nenhuma opinião formada. Mas ela deu uma resposta pro cara, era um rapaz. Gente, ela acabou com a pessoa. Só que ela acabou, assim, eu não entendi tudo do que ela falou, porque ela usou umas gírias que eu imagino que sejam do contexto dela, muito de música, de arte, assim, esse universo artístico que eu não domino. Também do público a que ela atinge, né, das letras das músicas dela, eu também não tô inteirada de tudo, né, então eu não entendi, teve uma gíria ali que ela colocou no meio que eu fiquei meio,
Será que é isso? Né? Então, por quê? Porque as gírias também elas pertencem à variedade informal, elas estão ali dentro, a gente não pode dizer que gíria é um nível de linguagem, mas é um mecanismo linguístico que vai se encaixar melhor, né, ali na linguagem informal, tá? E aí a gente também vai ter, enfim, ironias, figuras de linguagem todas, né? Até ambiguidade, enfim, tudo isso para nos servir da variedade mais adequada, do nível de linguagem mais adequado para um ou outro contexto de fala, tá? Gente, assim, ó, a aula de hoje foi um pouco mais curta, a gente trabalhou tudo o que a gente podia ter trabalhado, né? Uma coisa que eu esqueci mesmo de fazer, mas deveria ter feito, se der tempo eu trago na próxima aula, tá? Seria resolver as questões do simulado. Eu acho que eu coloquei 2 no primeiro e 2 no segundo, essencialmente ali de interpretação de texto, tá? E que pra gente também debater um pouco sobre elas, ver ali o que extrapola, o que está, às vezes, reduzido ao extremo, né? O que está contraditório, o que é só distrator, tá? Mas, no geral, era isso. A aula de hoje realmente não é uma aula densa, não é uma aula cansativa, é mais uma aula para situar vocês dentro dos temas que a banca pede, do que efetivamente em termos de aplicabilidade nas questões. Porque a gente vai ver na semana que vem que a aplicabilidade maior a gente tem nessa parte de leitura e interpretação de texto, nesse viés de análise de tipologia textual, gênero textual. Isso aqui é uma crônica argumentativa, isso aqui é uma notícia, né? Uma reportagem. Isso a gente vai ver com mais calma na próxima aula, que será a nossa última, tá?